Muito bem, hora de oração, mais um dia oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus. Como é que você está? Tudo na paz? Caminhando? Firme na presença do Senhor? O Senhor nos desafia a viver uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida na sua palavra, para que estejamos fortalecidos contra as ciladas do diabo, sobretudo contra toda e qualquer manipulação carnal ou manifestação maligna que pudesse ser contra nós. Haja visto que Satanás está ao derredor buscando quem ele possa dragar. Estamos falando sobre as cartas da igreja, as igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, nesses últimos 3 dias. E hoje, a carta à igreja de Tiatira, uma releitura ou uma leitura que você pode fazer e ao final você terá estudado aí estes 3, 4 primeiros capítulos do livro de Apocalipse e os demais capítulos que também falaremos em momento oportuno. E aqui temos elementos básicos e de fundamento mesmo para a nossa fé e para denunciar as malignidades e as obras de Satanás que muitas vezes tentam nos enredar ou estão ao nosso lado e cairão por terra em nome de Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 2 e o versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei aos seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não lançarei sobre vós. Então somente conserva o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que coisa tremenda, então, a visão do apóstolo Paulo e a revelação sobre a igreja de Tiatira. Uma igreja trabalhadora, uma igreja repleta de obras, uma igreja sustentada realmente em bases de fé, da assistência ao pobre, ao necessitado, uma igreja fundamentada mesmo, é o que eu percebo, no princípio da palavra, da salvação, da cruz, do sangue de Jesus, da sua ressurreição e da esperança da sua volta. Então, esses atributos tremendos fazem com que esse versículo 19 seja a grande revelação do trabalho daquela igreja. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Veja que igreja tremenda é essa. As tuas últimas obras, ou seja, naquilo que eles haviam se colocado como proposta, objetivo de trabalho para o Senhor, naquela cidade, ao redor de toda aquela região. Naquele tempo, o Senhor disse, as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. De modo que nós fazemos uma leitura de que o Senhor quer realmente que a sua igreja seja ativa, de que a sua igreja seja uma igreja de obras. Tiago ensina que a fé sem obras é morta. Então nós vemos aqui uma igreja que não estava ali dominada por algum nível de religiosidade ou de ortodoxia que pudesse emperrar as roldanas da sua liberdade em Cristo, em fazer e tudo mais, ou que se tornasse religiosa por conta de ser calcada em valores e tradições e tudo mais. Amém? Entretanto,
essa igreja falhava de alguma maneira em níveis de autoridade para repreender, desmascarar a Satanás e seus demônios e denunciar determinadas práticas e atitudes de pessoas que ali estavam e que ali, como diz a palavra, se intitulavam profetisas, que profetizavam, que ensinavam e seduziam as pessoas à prostituição e aos ídolos. Então, pessoas que se diziam profetas, mas não eram profetas, ensinavam doutrinas e situações malignas e falsas e levavam sedução, ou seja, doutrinas falsas, carnais, humanas, que eram contrárias realmente ao ensinamento e que estavam na contramão de tudo aquilo que aquela igreja fazia. E ele dá esse nome claramente, essa mulher, Jezabel. Alguns aqui, teólogos e estudiosos, dizem que era de fato uma pessoa que ali estava na igreja e que se levantou e havia sido levantada e avantajada em um perfil, em uma condição carnal, em uma condição da sua natureza e propaladora e de sabedoria e de inteligência e tudo, e de conhecimento, e que em função dessa personalidade, dessa forma de atuação, fazia com que os outros ficassem intimidados e calados, e tudo que fazia e falava parecia ser muito certo. Muito certo. Outros, entretanto, dizem que há alusão a um espírito demoníaco enganador, a exemplo dos dias do profeta Elias, a exemplo de Jezabel, rainha ou princesa dos Sidônios, que desposou, se casou com Acabe, rei de Israel naqueles dias, e trouxe a idolatria a Baal para dentro de Israel, perseguiu os profetas, os matando ao fio da espada, destruindo os altares do Senhor. Essa história está em 1 Reis, a partir do capítulo 17, uma mulher realmente idólatra, uma mulher realmente influenciadora, uma mulher realmente com uma personalidade idólatra, sagaz e de prostituições. Nós vemos naquele caso em 1 Reis, no capítulo 20, onde ela destruiu a vinha de Nabote, um homem santo, um homem de Deus, que havia se negado em vender a sua vinha para Acabe. Aquela mulher contratou homens malignos, deu falso testemunho daquele homem, forjou um julgamento fraudulento para destruir e furtar literalmente a sua vida. Então, uma pessoa sem ética, uma pessoa sem nenhum tipo de pudor, uma pessoa realmente dominada por demônios e com uma base muito, muito arraigada na sua conduta carnal. E muitas vezes, então, essa personalidade, essas características de Jezabel se confundem em condições de autoridade e de religião e de profecia e de revelações e tudo, e ocultam e fazem calar a muitos em função exatamente da sua protuberância em domínio e como aquilo que ela fazia, Jezabel, nos dias de Acabe, colocando-se no lugar de Acabe, que era o rei, que não havia se posicionado então na sua posição de autoridade, postura de autoridade e de relevância naqueles dias, ela ocupou esse lugar. Então, se uma pessoa na igreja de Tiatira, ou se o símbolo de características como vínhamos diante de Jezabel, o fato é que havia, junto com as obras, correndo junto com a grandeza e exuberância da igreja de Tiatira, um grande mal. Um mal que pervertia irmãos, um mal que os deixava no velho homem das prostituições e da idolatria, e que trazia falsas revelações e profecias, não como de Deus, mas sim como da carne e do homem. Como se dissesse, tudo vai bem, e havia grande perseguição. Como se dissesse, as coisas vão mudar, e as pessoas estavam morrendo. Como se dissesse, você será cheio da unção e Deus vai te levantar, e as pessoas estavam ainda engatinhando na fé e nutrindo ainda várias e várias carências e sendo dominadas por demônios. Então, que caia por terra hoje essa personalidade, esse perfil, esse demônio, essa assolação que ali estava corroendo literalmente a igreja de Tiatira e que foi denunciada na visão do apóstolo João. Depois ele coloca alguns elementos interessantes que ele havia dado tempo para que Jezabel, nessa figura da igreja de Tiatira, se arrependesse, mas não quis se arrepender. Literalmente abraçou a causa da prostituição, tomou aquilo como se fosse uma regra de fé superior, ou como se não tivesse nenhum problema em servir a Deus daquela maneira, não quis se arrepender. Então o Senhor diz, prostrarei de cama, bem como em grande tribulação, aqueles que andam e caminham e
adulteram com ela, porque não se arrependem das obras que ela incita. E ainda disse: o castigo virá em seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. O Senhor traz a retribuição a cada um segundo o caminho das suas obras. E aí ele vem mostrar então a Tiatira mais uma vez, que ali haviam pessoas da sã doutrina, pessoas da fé, pessoas que não se contaminaram, pessoas que realmente mantiveram o bom senso da revelação e da visão espiritual que haviam recebido a princípio e não estavam rendidos, como dizia o ensinamento de Jezabel e de seus súditos, não conheciam as coisas profundas de Satanás. Um outro atributo que muitas vezes as pessoas ficam encontrando demônio e em todas as coisas, endemonizando tudo, na verdade, ocultando e fazendo terror sobre as pessoas, sobretudo as que têm algum nível de resistência ou de conhecimento ou de entendimento das coisas de Deus, não podem ver o que está além daquilo que estão ouvindo e são então dominadas. O Senhor vem abençoar a igreja de Tiatira: conserva o que tendes até que eu venha. O vencedor que guardar até o fim as minhas obras receberá autoridade. Aqui dois elementos interessantes para concluirmos e para orarmos. Quando ele fala do Senhor Jesus, no versículo 18, diz que ele tem os olhos como tocha de fogo. Os olhos como tocha de fogo, que ele estava olhando, estava vendo, e o fogo do juízo, do julgamento, da direção de Deus para o arrependimento, para a mudança de sorte, né? Então os olhos de fogo estavam olhando realmente para fulminar, estavam olhando para trazer juízo, para fazer justiça, mas estavam olhando também para separar as ovelhas dos bodes, para separar aqueles que caminhavam em ordem e decência na presença do Senhor e aqueles que não caminhavam. E em segundo lugar, ele então fala no versículo 26, dar-lhe autoridade contra esse espírito maligno de Jezabel. Nós não podemos fraquejar na nossa autoridade. Vá, exerça a tua autoridade. Você é sacerdócio real, povo eleito de autoridade exclusiva do Senhor, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9 e 10. Adiante. Em nome de Jesus, e eu não vou abrir mão da minha porção, da minha posição, da minha autoridade, e tampouco você. Contra Jezabel, contra os falsos ensinamentos, contra a sua doutrina e volúpia de propalação que quer tentar nos impedir de falar e quer colocar em falso o seu testemunho e a sua autoridade, para que ela tenha legalidade contra você. Na verdade, vive pelos cantos escorchados de casas em casas e não cultuando, mas envenenando e contrariando as pessoas, para difamar autoridades superiores. A resposta está aqui no versículo 26. O Senhor dá a autoridade. E que eu e você tenhamos a renovação da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa fé, em autoridade em nome de Jesus. Grandes e pequenos e quem quer que seja, podem ser usados e levados a estas manipulações malignas, maliciosas e tendenciosas, como ali sofria a igreja de Tiatira. Sejam como o apóstolo Paulo repreendeu, ou o apóstolo Pedro, sejam bispos que foram reprovados, como os pais da igreja depois demonstram, como pastores ou falsos pastores que na verdade são lobos em peles de ovelha, ou presbíteros, ou irmãos, ou irmãs, ou presbíteras, ou diáconos, ou diaconisas, quem quer que seja desmascarada em nome de Jesus a influência e a ação dessa malignidade da igreja de Tiatira naquilo que é nomeado como Jezabel. Esta mulher, Jezabel, que a si mesmo declarava profetisa, ensinava e seduzia a que levassem a prostituição e comessem comidas sacrificadas aos ídolos, e que Jezabel, diante de Acabe, se levantava contra os profetas, contra os ungidos de Deus, perseguiu e se levantou contra o profeta Elias. Mas os profetas de Baal, todos naqueles dias, pereceram no Monte Carmelo diante do fogo que caiu do céu e consumiu o holocausto. A autoridade que Deus quer nos constituir, ela vem como quando Elias nós restauramos o altar que está em ruínas, quando sobre esse altar nós colocamos a lenha, a madeira, que é o símbolo da cruz, onde a misericórdia de Deus vem sobre nós e somos perdoados e cobre pecados e fraquezas, e quando nós
derramamos o sangue como Elias derramou sobre aquele altar restaurado e sobre a lenha, sacrificando aquele animal. O sangue é o sangue do Cordeiro, diante do qual temos redenção e temos remissão, como fala no livro de Colossenses. E esta obra tremenda faz com que o nosso clamor suba aos céus e o Senhor derrame do seu fogo para provar a um Deus dos céus e da terra, a um Deus da igreja de Tiatira, a um Deus dos pastores de Tiatira, e que não vão ser destruídos, derrotados por Jezabel, por esse espírito, por essa entidade, por essa malignidade, como uma serpente sinuosa, sagaz e veloz, como era, me lembro agora, como era o filho de Davi, Absalão, que ficava na porta da cidade, influenciando, caluniando, difamando e roubando, furtando o coração das pessoas para que depois pudesse vir e pudesse depor o próprio rei Davi em um golpe, em uma armadilha forjada. Está repreendido esse espírito de Jezabel, denunciado, caia por terra. A igreja vai crescer, vai se fortalecer, vai se encorajar, obreiros verdadeiros se levantarão e Deus nos dê graça para que as últimas obras sejam mais numerosas do que as primeiras. E daquilo que você tenha assim fortalecido nesses últimos meses para a obra que Deus tem levantado pelas suas mãos, pelo clamor, pela oração e pelo jejum. Em nome de Jesus, nesse novo tempo, nós não sejamos roubados ou intimidados por esse mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que essa autoridade venha e nós sejamos revestidos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai de amor, eu quero te agradecer uma vez mais por esta campanha, por esses dias de clamor e de oração, segundo o texto, segundo a escritura sagrada das igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e hoje, Senhor, Tiatira. Quero te louvar, ó Deus, porque o Senhor está enxergando as obras, o Senhor é Deus que vê o trabalho, o labor, a caminhada, a fé, a perseverança de cada um de nós. Te agradecer porque o Senhor vem e traz luz aos nossos olhos como líderes, como servos e como servas tuas, para denunciar todo espírito e principado de Jezabel, para declarar amarrado em nome de Jesus e repreendido sua prostituição, sua influência, sua audácia, sua ousadia, sua falsa profecia e sua possessão demoníaca disfarçada em carnalidade, em violência, em intimidação e agressão, a sua rebeldia que tenta se levantar contra autoridades e impor, Senhor, normas e malignidades para que sua carnalidade seja justificada, ocultando assim demônios e práticas perversas do inferno. Eu me levanto no nome de Jesus, exemplo da palavra de 1 Reis no capítulo 17, onde o profeta Elias foi levantado para trazer aquela aprovação diante dos profetas de Baal e diante de todo o povo. Em nome de Jesus, tem misericórdia, para que, Senhor, nos nossos caminhos e ministérios, o povo não esteja vazio, o povo não esteja sem noção, o povo não esteja, Senhor, desapercebido dos males e dificuldades que estão por vir, sobretudo daquilo que se passou deste 2020, sobretudo deste ano desafiador de 2021 ou ainda mais o de 2022, em nome do Senhor Jesus, com todas as suas implicações e dificuldades acerca, Senhor, do que o Senhor tem mostrado e revelado oriundo da Europa, adiante do início do segundo semestre deste outro ano que virá. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, clamamos e te pedimos, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua bênção, dá-nos a autoridade na palavra, dá-nos da inteligência e da sabedoria que vem do Senhor, que sejamos equipados, fortalecidos, precavidos e preparados contra estes males e ações de Jezabel e não sejamos, Senhor, achados em falta. Dá-nos esta autoridade, Pai, em nome de Jesus, e confirma a tua obra, te pedimos, para que não sejamos enganados e não estejamos, ó Deus, vitimados nas rodas dos escarnecedores. Espírito Santo, tem misericórdia. Nós nos levantamos hoje para invocar o teu nome, para clamar o nome daquele que vive, para clamar e invocar o nome daquele que julga as nações, daquele que enxerga com olhos como tochas de fogo, daquele que constitui com cetro de ferro em autoridade a sua igreja, vitoriosa, ungida, abençoada, cheia de fé, de perseverança, de obras e de amor. Dá-nos graça, Senhor, porque aqui eu sinto a sua manifestação. Eu sinto aqui e vejo, Senhor, o seu poder e a sua presença.
Ah, Espírito Santo, dá-nos graça em nome de Jesus, no espírito do seu propósito, no espírito do seu poder. Que todo este mal que talvez tenha trazido dores, ou ceifado vidas, ou enganado almas, e dominado homens e mulheres de Deus, caiam por terra em nome de Jesus. Apresentamos a tua igreja, apresentamos os enfermos, apresentamos aqueles que estão em fraquezas, apresentamos aqueles que estão em carências. Pedimos, ó Deus, a tua direção, dá-nos graça, sejamos instrumentos uns dos outros. Dá-nos obras, Senhor, dá-nos obras. Nos alegraremos em sua presença e te louvaremos todos os dias. E para isso consagramos as nossas vidas, certo de que o Senhor nos ouve e derrama da sua unção, do seu propósito, do seu poder. Seja repreendida Jezabel e este mal, e anunciado: é o tempo do ungido de Deus, é tempo do Senhor levantar ao seu povo, ao seu servo, e constituí-lo em autoridade no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus.